Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Este espaço é totalmente dedicado para que você esclareça suas dúvidas e os seus questionamentos na área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito previdenciário, do direito de família e sucessões, do direito tributário e do direito imobiliário, que hoje estamos recebendo aqui o doutor Daniel Scalona, que estará esclarecendo aí as dúvidas e o questionamento, ou os questionamentos que foram enviados. Doutor Daniel, como sempre, para o nosso WhatsApp, 51985946773, ou então para o nosso e-mail, consumidorempauta@tve.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, doutor Daniel. Eu que agradeço a oportunidade, de estar aqui mais uma vez nessa nossa gloriosa TVE. Estamos aí numa época que antecede o Ano Novo e está no orçamento de todo mundo, que é aqueles que têm essa demanda, o pagamento do IPTU. Tá? E aí a primeira pergunta é do nosso telespectador Heitor. Tenho dúvida em relação ao pagamento do IPTU. Quem deve pagar? O proprietário ou o inquilino, doutor Daniel? Então, o IPTU é aquela obrigação própria terrem, persegue a coisa, persegue o bem, portanto, a responsabilidade pelo pagamento perante a municipalidade é do proprietário. Então, primeira análise, a responsabilidade pelo pagamento do imposto junto à prefeitura, proprietário do imóvel. Agora, nas locações residenciais, é facultado ao proprietário estabelecer em contrato que o pagamento do IPTU será feito pelo locatário. Se houver esta previsão legal, dentro do contrato de locação, essa responsabilidade passa a ser do locatário, o que é mais comum. Então, via de regra, a responsabilidade, quem acaba arcando é o locatário, é o inquilino. Isso, na verdade, é uma prática comum de longa data, né? Sim. Normalmente se estabelece o contrato de locação já incluindo Exatamente. A lei de locações ela estabelece o valor do aluguel e os encargos. Então, portanto, dentro destes encargos incluem-se o condomínio, o IPTU, demais despesas, as despesas de água e luz. Estas todas sempre são de responsabilidade do locatário. Do inquilino. A nossa telespectadora Cristina faz o seguinte questionamento diante de um fato, doutor Daniel. O meu inquilino não está pagando o aluguel. Posso promover o despejo sem avisar? Pode, o despejo ele é um direito assegurado ao proprietário, ao locador, e não é necessário constituir o devedor em mora, constituir o locatário em mora. Ela pode, sim, deixando vencer 1 ou 2 aluguéis, naturalmente, até porque o judiciário tem assim, um certo posicionamento, não é pacífico, mas é um certo posicionamento que é necessário 2 aluguéis vencidos para o ajuizamento da ação de despejo. Alguns juízes com 1 aluguel só já refutam a inicial, mas é possível, sim, ajuizar a ação de despejo independente de constituir o locatário em mora ou não. Essa decisão de despejo, ela só pode ser feita via judiciário. Sim, sempre judicialmente. A ação de despejo ela não pode ser feita extrajudicial ou forçosamente pela mão do proprietário. Não, ela tem que requerer isso ao judiciário e aí sim será facultado o direito ao contraditório, à ampla defesa, como é assegurado na nossa Constituição. Comprovado que não há o pagamento, o juiz determinará o despejo do inquilino. E pela sua experiência, o tempo de tramitação até a decisão judiciária leva o quê? 90 dias, 60 dias, 120 dias? Existe, Gil, alguns recursos que podem ser utilizados pelo advogado, como, por exemplo, a segurança do juízo, a garantia do juízo, e requerer mediante prestação de caução pelo proprietário, requerer o despejo num prazo de 15 dias. Isso é possível, mas é necessário que o locador, o proprietário, ele garanta o juízo, ele
preste caução ao juízo, né, para que o juiz determine esse despejo de forma compulsória. Nunca antes do contraditório, nunca antes da citação do devedor. Sim. Tá? Então, mas supondo que não haja esse pedido, a ação vai ser aquela ação ordinária, vai haver a citação do réu, 15 dias úteis para a contestação a partir da juntada do mandado de citação. Então, até um prazo médio, assim, entre 6 e 8 meses, é um prazo bem razoável para uma ação de despejo. Então, de maneira resumida, entra com o processo, ele pode fazer isso. Mas só pode ter o fato concretizado do despejo a partir da decisão, ou seja, tem o direito ao contraditório, que são 15 dias úteis. Né? Então, assim, veja, eu ingressei com a ação de despejo, o juiz determina a citação do devedor para que comprove, né, o pagamento, purgando a mora, como a gente chama, né, comprovando o pagamento em juízo, e aí lide o despejo. Isso é um direito também do inquilino. Estou em atraso, perdi o meu emprego, fiquei atrasado no aluguel 2 ou 3 meses. Sim. Meu proprietário entrou com uma ação de despejo contra mim porque eu não estou pagando o aluguel. Sim. Então, eu tenho o direito, enquanto locatário, de, no momento em que eu fui citado para responder a esta ação, purgar a mora, ou seja, eu vou lá e deposito os aluguéis em atraso em juízo e lidio o despejo. Não existe mais risco de despejo. Né? É claro que a partir dali eu terei de pagar em dia os aluguéis, senão a ação retoma o seu curso normal. Né? Mas é um direito, então, do inquilino liquidar o débito a partir da citação e não ocorrendo, então restará comprovado a inadimplência, né, do devedor, e aí, consequentemente, o juiz poderá decretar, sim, o despejo. A próxima pergunta, a telespectadora optou por não se identificar. E ela traz um relato e, na sequência, a sua pergunta. No meu condomínio existe uma série de coisas que precisam ser consertadas e temos uma poupança que poderia cobrir os consertos. Só que o síndico prefere não mexer na poupança e deixar tudo como está. O que podemos fazer para que o nosso patrimônio não seja deteriorado? Tem como destituir o síndico? Pergunta a telespectadora. Então, primeira pergunta, o que fazer? Né? Reunindo alguns moradores, 25% das frações ideais, convocar uma assembleia geral para deliberar sobre a destinação deste fundo de reserva, dessa poupança que existe, para a utilização nessas obras que são necessárias. Então, o primeiro passo seria esse. Né? Eu quero então, não, eu prefiro partir para a destituição do síndico. Mesmo quórum, 25% das frações ideais, para convocar a Assembleia e 2/3 para a destituição. Tá? Há uma discussão se é 2/3 ou se é maioria simples, né? Ou seja, metade mais um, para a destituição do síndico. Tá? Há decisões nos dois sentidos. Tecnicamente, a maioria simples, metade mais um, seria suficiente para destituir o síndico. Tá? Então, são duas situações diferentes. Ela pode usar os 25% das frações ideais para convocar, ou seja, reunindo 1/4 dos moradores, convocar a Assembleia para deliberar sobre a utilização deste fundo de reserva, desta poupança que existe. Não sendo este o caminho, não quero este caminho, quero a destituição do síndico, é outro sentido a Assembleia. Aí sim, então, é necessário o quórum maior. O nosso telespectador Inácio faz seu questionamento. Pode um representante de imobiliária não deixar registrado na ata de uma assembleia a manifestação agressiva de um morador em relação ao tópico do encontro? Isso aconteceu no meu condomínio, quando foi omitido na ata o comportamento de um morador. Veja, a mesa diretora da Assembleia de Condomínio, ela não é obrigada a registrar em ata todas as manifestações ou tudo o que acontece naquele evento, né? Então, não há essa obrigação legal. Agora, eu fui agredido. Vamos supor que um vizinho faz uma manifestação tendenciosa, uma manifestação que me ofende,
eu posso pedir, sim, que essa manifestação seja registrada em ata para exercício de direito futuro. Claro. Posso, né? Naturalmente que posso. Então, sempre que houver esse tipo de situação, o morador foi desrespeitoso com o síndico, com o administrador, com algum vizinho, enfim, peça a palavra, peça para que essa manifestação seja consignada nesta ata para fins de exercício de direito futuro. Ou seja, depois eu vou tomar as providências legais que me competem, né? Então, mas é necessário que se faça o requerimento naquele momento, porque o administrador, o síndico, o presidente da seção, ou a própria administradora, muitas vezes como secretário, né, ela não é obrigada a registrar todas as manifestações, não há obrigação legal nesse sentido. A pessoa que é ofendida, então, pede sim para consignar, e aí depois vai valer-se dessa ata para as providências que julgar necessária. O nosso telespectador Pedro relata: moro em um apartamento do último andar do meu prédio. Cada vez que chove é um sufoco, entra água pelos pontos de luz. Já solicitei que fossem tomadas providências, mas até agora nada. Posso mandar fazer o trabalho e depois cobrar do condomínio? Pergunta o Pedro, doutor Daniel. Com certeza sim. O telhado é parte comum da edificação, portanto, responsabilidade pelo reparo é do condomínio, né? Notifica-se o síndico para que tome as providências, registre-se a situação, né, com fotografias, encaminhe o pedido para o síndico, peça providências. O síndico não adotando providências, você poderá, sim, mandar executar o reparo e buscar o ressarcimento depois do condomínio. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos tratando do direito imobiliário, recebendo aqui o Dr. Daniel Scalona. Nos aguarde. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Na edição de hoje, estamos tratando do direito imobiliário, recebendo aqui o Dr. Daniel Scalona, que está respondendo as questões e dúvidas enviadas para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Mas se você também tem dúvidas ou questionamentos em outras áreas do direito, quais áreas? Direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família e sucessões, direito comercial, é possível você ter a sua dúvida e questionamento respondida pelos nossos especialistas convidados aqui, enviando para esses dois canais que eu informei agora há pouco a todos vocês. A próxima questão, doutor Daniel, é da nossa telespectadora Adriana, tá? Gostaria de saber se é possível fazer a divisão de um terreno de família em áreas com matrículas diferentes. Construí nos fundos do terreno do meu sogro e agora quero vender a casa, só que não tem como por causa dessa situação. O que pode ser feito? Pode haver, por exemplo, problemas com outros herdeiros? Sim. Adriana, a primeira coisa, aquele que constrói, a gente já esclareceu algumas vezes aqui no programa que aquele que constrói em terreno alheio perde em favor do dono do terreno a edificação que erigiu, né? Então, deve-se ter cuidado ao construir em terreno que não é próprio, né? No caso aí, o terreno é do seu sogro, foi construído nos fundos. A divisão dessa área em duas matrículas provavelmente é um tanto difícil, diria que quase impossível, né? Por duas razões. Primeiro, porque terá de garantir uma topografia, né, um levantamento topográfico, um memorial descritivo que permita o acesso a esse terreno dos fundos. Isso implicaria impor ao proprietário da frente, ao seu sogro, uma servidão de passagem para acessar esse espaço nos fundos do terreno. É muito difícil essa divisão
de matrícula. Primeiro, porque o município tem as suas regras próprias para o fracionamento do solo urbano, né? Então, tem que observar essas regras de cada município quanto ao parcelamento do solo urbano e haverá necessidade da pessoa que é a proprietária do terreno anuir com essa divisão, né? Ou seja, se o sogro não concorda, essa divisão não vai acontecer, né, em hipótese alguma. Pode haver problema com os herdeiros? Pode, naturalmente que pode, porque no momento em que o seu sogro faltar, esse imóvel será inventariado entre todos os filhos, né, e este bem entra na divisão com os demais herdeiros, né? Aí você terá de fazer em juízo prova de que empreendeu essa benfeitoria e que, portanto, deve receber uma parcela maior na divisão, mas veja que já complica bastante o processo de inventário, né? A divisão em 2 matrículas, eu diria, muito difícil, depende dos regramentos do município, depende da autorização do proprietário, né? Então, essa questão é complicada para a nossa telespectadora Adriana. E também há risco, sim, de problemas futuros no inventário. Pelo seu relato, portanto, ou há fracionamento do terreno, ou então não tem outra alternativa. Por exemplo, ela não pode fazer um contrato direto com o proprietário, onde fica explícito que ela construiu e terá direito no futuro a um fracionamento, ou não existe? Sim, pode. Ela pode obter do sogro agora, por exemplo, uma declaração de reconhecimento, digamos, de que ela, sozinha, erigiu no terreno do proprietário dele uma obra que agregou valor a este imóvel e que, portanto, no inventário, ela passa a ter direito. Mas é mais fácil ele fazer um testamento e deixar isso registrado no testamento, né? Porque o contrato particular certamente será questionado depois pelos demais herdeiros, né? E aí nós entramos num litígio. Então, o melhor mesmo é que ou o seu sogro te ressarça desse investimento que você fez, ou venda este imóvel e lhe dê a parte em vida, né? Mas a tendência é que vocês tenham um problema, sim, nessa propriedade. A próxima pergunta foi enviada pelo nosso telespectador Péricles. Antes de encaminhar a pergunta para o Dr. Daniel, eu volto a lembrar a todos vocês que é muito fácil você assistir o programa de hoje, assistir o programa ou os programas anteriores nos diversos temas do direito que eu citei aqui. De que maneira? Indo lá no YouTube, no canal da TVE, no Consumidor em Pauta, e aí você poderá assistir o programa de hoje e os anteriores num momento mais oportuno, com tranquilidade, assiste uma parte, assiste depois outra parte do programa, algum tema específico, alguma dúvida específica ou questionamento que você assistiu aqui e gostaria de assistir novamente, vai lá no YouTube, no canal da TVE. Doutor Daniel, a próxima pergunta é do nosso telespectador Péricles. Como fica a questão da venda de um imóvel que é usufruto de uma pessoa? Quem pode vender? Bem, veja, primeiro é preciso esclarecer ao nosso telespectador o que é o Instituto do Usufruto, né? O usufruto nada mais é do que a transferência da nua propriedade ou a transferência da titularidade sobre o imóvel para uma determinada pessoa, sendo que o uso, né, será exercido por outra, né? Então, por exemplo, eu faço a doação do meu imóvel para minha filha, não é? A propriedade fica lá no registro de imóveis em nome da minha filha, mas eu reservo para mim o direito de usar este imóvel enquanto eu for vivo, né? Então, isso é o chamado usufruto, né? Bem, posso vender a propriedade? Eu sou o usufrutuário. Não posso mais vender porque eu já doei, né? Então, eu dependo da concordância do nu-proprietário para vender, né? O nu-proprietário pode vender o imóvel? Não, também não pode, porque tem esta cláusula restritiva de uso, né? Então, ele, para vender, dependerá da minha anuência,
né? Então, posso vender um imóvel com usufruto? Pode, desde que o proprietário e o usufrutuário consintam isso. Então, há uma espécie de renúncia ao usufruto, transferência da propriedade, e aí sim, vou comprar outro imóvel, vou usar o mesmo instituto, enfim, né? Mas ele pode ser vendido, desde que tanto o usufrutuário quanto o proprietário concordem com a situação. A próxima pergunta é da nossa telespectadora Neuza. E ela relata, antes de fazer a pergunta: não consigo achar a escritura da minha casa. Acho que perdi. O que faço agora, pois quero vender o imóvel e não tenho os documentos? Então, a situação é bastante simples. Basta dirigir-se ao registro de imóveis da circunscrição aí do seu bairro, né? Da localização do imóvel, e requerer uma cópia da matrícula. Lá vai estar registrado esta escritura, né? Se foi levada a registro, evidentemente, né? Registrada essa escritura, e aí você poderá encaminhar a escritura num tabelionato de notas qualquer com a matrícula. Não é necessário a escritura para a outorga de uma escritura de compra e venda, por exemplo. Apenas a matrícula com o registro dessa escritura que você recebeu. Agora, supondo que você fez a escritura, mas não levou a registro no álbum imobiliário, nessa hipótese terá de diligenciar junto aos tabelionatos para ver em qual deles, existe uma central disso, né, qual deles foi lavrada essa escritura, né? Informando lá o CPF da parte compradora, CPF da parte vendedora, alguma informação adicional que o cartório requerer, e é possível identificar em qual tabelionato foi lavrada a escritura. E aí sim levar a registro para depois poder vender. E essa informação, você disse que é possível, existe o quê? Um site, existe uma plataforma? Sim, a ONR, que é a nacional, né, dos Sim. registradores, lá você pode entrar pela internet mesmo, fazer o requerimento, gera a taxa para pagamento dos emolumentos e requer uma busca de onde se encontra essa escritura. Aí a ONR, então, vai buscar e identificar em qual tabelionato, Porto Alegre, por exemplo, são vários, né? Sim. Em qual tabelionato foi feita essa escritura, e aí você pode ir neste tabelionato e requerer uma cópia. A próxima questão foi enviada pelo nosso telespectador Carlos. Todo e qualquer condomínio precisa ter o PPCI? É igual para todas as construções? Pergunta ele. E ele relata: no meu prédio, que é pequeno, até porta corta-fogo nos apartamentos estão querendo colocar. Ninguém tem dinheiro para isso, diz o Carlos. Veja, o PPCI, né, que é o Programa de Prevenção e Controle de Incêndios, ele é obrigatório para todos os condomínios, né? As exigências, elas são estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros, então é preciso identificar que espécie de construção né? Porque essas exigências, elas são de acordo com a legislação e de acordo com o tipo de imóvel que será licenciado, né? Então, sim, é obrigatório, todos devem ter. Porta corta-fogo nos apartamentos, eu acho um pouco exagerado, acho que não é o caso. Talvez seja a porta corta-fogo na entrada, nos andares, sim, né? Sim. Nas escadarias, isso sim é uma das exigências do Corpo de Bombeiros, mas nos apartamentos não, raramente isso é exigido. Então é preciso identificar direitinho qual é a situação do nosso telespectador. Penso que seja em relação à porta interna dos corredores, essa sim é exigência do Corpo de Bombeiros, até para evitar a propagação de um andar para o outro. E se o prédio não tem saída de emergência, é obrigado a ter a porta corta-fogos no imóvel? Raramente nós temos um prédio com saída de emergência, Sim, né? É verdade. Geralmente nós temos lá a edificação com 4 apartamentos, vamos lá, via de regra, um exemplo apenas, né? 4 apartamentos no andar, a escadaria e o elevador, né? Aí há um incêndio, o elevador para, a saída é as escadarias, né? Por isso a importância dessa porta corta-fogo entre os andares, para que as pessoas tenham uma área de escape, ainda que esteja incendiando o prédio todo,
aquela área ali é a área de escape das pessoas no caso de incêndio. Daí a importância da porta corta-fogo, né? Mas respondendo a tua pergunta, sim, exigência, é legal, não há o que fazer. E, portanto, quando a empresa que vai construir o prédio for aprovar o projeto, precisa ter o PPCI também aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Não, com certeza. O PPCI, geralmente, é expedido, né, a certidão depois da obra pronta. Sim, né? depois de vistoriado ou não? Depois de vistoriado e depois de concedido o habite dele. Né? Um dos requisitos para que a prefeitura expeça a carta de habite, né, é o PPCI. Né? Então, só vai ser ocupado aquele imóvel, se for um imóvel novo, depois que a prefeitura expedir a carta de habite. Requisito para a carta de habite, o PPCI. Dr. Daniel Scalona, muito obrigado pelas suas contribuições aos nossos telespectadores e telespectadoras. Consumidor em Pauta fica por aqui. Aguardamos todos na próxima edição. Até lá!